Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim. As Olimpíadas, finalmente, com um ano de atraso, começaram. Muito triste esse atraso e muito triste a Olimpíada no meio de uma pandemia. Bom dia a todos. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rocha. Bom dia, José Alves. Bom dia. Bom dia a todo mundo. Você vê que o homem, né, Otaquinho, o ser humano é um sujeito insistente, é um sujeito persistente, é um sujeito determinado, né? Mesmo diante de uma pandemia, está lá, Olimpíadas, os atletas treinaram, né, por um sacrifício imenso, não podia deixar de ter. Existe toda uma polêmica aí sobre a questão das Olimpíadas, no meio da pandemia, porque realmente aumenta os riscos de morte, aumenta os riscos de contaminação, né? Mas a situação do Japão é muito diferente, por exemplo, do Brasil na Copa América. Na Copa América, a gente estava com quase 2 mil mortes diárias no Brasil, com 60 mil casos diários. Então, assim, você fazer Copa América naquele momento, eu acho muito mais complicado. No Japão, o número de casos, ele está subindo. Ontem ele estava em torno de 4 mil, a média está em torno de 3 mil. E o número de mortes é menos de 100 mortes, né? Então, assim, o Japão é um dos países que menos sofreu, né, dos grandes países que menos sofreu com a pandemia. E aí você tem uma discussão se o que você deve fazer? Covid zero, fazer um blackout, um lockdown geral, né, para eliminar a Covid, ou conviver com uma Covid baixa. A revista The Economist, ela soltou um relatório ontem, nós estamos gravando na sexta, né, no dia da inauguração das Olimpíadas, e ela fala exatamente isso, que a gente precisa abandonar a ideia da Covid zero, porque vai ser impossível, o custo humano, econômico, etc., da Covid zero é muito alto. Então, a gente vai ter de passar por um regime de Covid baixa, né? Então, a gente vai ter reativar a economia, reativar as escolas, reativar o esporte, etc., convivendo com a Covid baixa, né? Então, esse que eu acho que é o dilema que nós estamos aí no mundo, né? Agora, esse negócio da Olimpíada, Eustáquio, o que é impressionante é que o Japão tem poucos casos e poucas mortes sem vacinar, eles não vacinam. É incrível isso. Eu tenho alguma coisa cultural lá, meio anti-vacina, ou que não dão bola para vacina, não sei. Eles simplesmente não dão bola para vacina. Não, tem alguns países, por exemplo, a própria Nova Zelândia também está muito atrasada na vacinação, né? Mas é por quê? Porque eles adotaram essa política de Covid zero e conseguiram fazer. Então, daqui eles a não pouco precisam. Você vai falar no Vietnã. Seus exemplos é o seguinte, Otaquinho, Nova Zelândia e Vietnã. Não funciona no Brasil, rapaz. Não, e Taiwan. Estou dizendo Porra, assim. tudo que não tem nada a ver com o Brasil. Em vez de trazer de exemplo México, Argentina... Butão. Butão tem 1 milhão de habitantes e conseguiu. Tem 2 mortes só no Butão. Não é possível, Eustáquio. Não é possível. Não, eu estou dando exemplos de países que tiveram sucesso de eliminar a pandemia. É só isso. Agora, o Brasil está no bloco dos países fracassados. Mas eu quero saber o seguinte: o desempenho do Brasil nas Olimpíadas. Estão dizendo o seguinte: olha, botou muito dinheiro para o Rio e os resultados não. Porque o Reino Unido foi isso, botou muito dinheiro para a Olimpíada do Reino Unido e eles conseguiram mais medalhas no Rio, porque o resultado é de longo prazo, é lento. Então, tem gente aí levantando a hipótese que, quem sabe, o desempenho do Brasil seja até melhor agora, não sei. Eu acho que vai ser pior do que do Rio. Eu estou surpreso, Eustáquio, você achando que alguma coisa vai piorar.
Eu não posso falar. O Roberto quer construir um mundo de Disney, sabe? Maravilhas do Disney. Mas você... O Eustáquio parece aquele cara que aquele sujeito que foi pedir o macaco emprestado, furou o pneu do carro na estrada, e aí ele saiu procurando um macaco e chegou numa esquina e o sujeito falou assim, não, tem um fulano ali, a 2 quilômetros daqui, que ele tem um macaco. Agora é o seguinte, ele não empresta o macaco para ninguém. Aí o cara passa numa outra casa, e onde é que é o cara que tem o macaco? Não, é ali na esquina, mas ele não empresta o macaco. Aí o sujeito foi ficando com raiva do dono do macaco, aí na hora que chegou lá, você disse, escuta, você tem macaco? Tem. Então vai pra puta que pariu com esse macaco. É o pessimismo elevado ao cubo. Não é pessimismo, isso é realismo. Olha só, eu falei na semana passada que o Brasil estava em clima de guerra civil. O Estadão mostrou que está em clima de guerra civil. Tá? O ministro da Defesa ameaçando o poder a favor do voto impresso. O nível de jornalismo do Estadão hoje é de uma irresponsabilidade brutal. Não, o Estadão, olha, não tem jornalismo mais irresponsável hoje no Brasil que o Estadão. Não, Alberto, todo mundo falou que a reportagem do Estadão está certa. E está certa. Agora, e aí, primeiro eles xingaram e tal, depois eles tentaram contornar a situação. Mas que existiu o fato, o ministro da Defesa pressionando o Congresso Nacional pelo voto impresso e ameaçando não ter eleição, só o otimista desesperado que fala que não é verdade. Uma das pessoas que assina aquela matéria, jornalista Andresa, sei lá o que lá, num dos governos do PT, ela pegou lá uma planilha Excel para fazer uma matéria, ela é da Folha, tá? Esse caso aí, quem estava envolvido me narrou esse caso, era da Folha. Aí mandaram uma planilha Excel lá, um arquivo Excel para ela fazer, e tinha 3 abas, ela só clicou em uma, e fez uma matéria atacando o governo, né, dizendo 1000 absurdos, que o Ministério que obteve uma planilha junto ao Ministério tal, que a planilha negava o outro Ministério, que ela não obteve planilha, o Ministério mandou para ela, a pedido da Folha de São Paulo. Vocês conseguem ler o que eu escrevi no Twitter ontem pela manhã, logo cedo, ó. Não dá para ver para vocês. Parte da esquerda parece a caravana que dá atenção aos cães que ladram. Qualquer fofoca de golpe dá alvoroço. Lira espalha que haverá golpe se a sua proposta de voto impresso não passar e fura o olho do Bolsonaro tomando a Casa Civil de um general do Exército. Que golpe é esse? Então é o seguinte, o Estadão traz a matéria numa página, no topo da página a notícia o Braga Neto ameaçou que não vai ter eleição se não tiver voto impresso. Aí na parte de baixo da matéria, outra chamada dizendo assim, o outro general dizendo, fui atropelado, perdi a Casa Civil. Que golpe é esse? Certo? Que general é atropelado? De toda forma, eu acho que a imprensa faz bem. Eu acho que a gente está num nível de animosidade tão grande que atacar também, eu acho que não faz mal, não. Porque a gente sabe muito bem que eles dão 3, 4 passos à frente e aí depois, com muita vigilância, eles retornam 3 coisas. Não dá para baixar a vigilância. Eu acho que, bem ou mal, a matéria fez com que, em última instância, Braga Neto, o Lira, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, todos viessem a público dizer o compromisso deles com as eleições a despeito da situação do voto impresso. Isso eu acho bom, gente, eu não acho ruim, não. Eu acho que reiterar isso, fazer com que eles venham se comprometer publicamente, eu não acho que seja ruim, não. Acho que vale a pena. Muito bem, eu compartilho da tua opinião com uma ressalva. E a ressalva é por conta da conjuntura. Desde o primeiro dia que o Bolsonaro sentou lá naquela cadeira, ele sonha em ser ditador. O sonho dele é ser ditador. Fechar o Congresso, fechar o Supremo e governar o Brasil até morrer, como fez isso, né? Então, ele, desde o primeiro dia, ele tenta atrair os militares para o jogo político. Certo? Ele encheu o governo de militares, não com outro propósito, senão atrair os militares para o jogo político. E ele faz isso frequentemente. Essa troca dos 3 comandos militares, isso não tem precedente, né?
foi uma tentativa dele de atrair os militares do jogo político. Durante a ditadura, uma das dificuldades que a gente teve foi compreender que os militares não são um corpo uno, né? Que fala a mesma língua o tempo todo. Eles têm contradições, têm divisões, né? O Mourão, e quando a oposição conseguiu entender isso na ditadura, lançou um general candidato a presidente no colégio eleitoral. Então, hoje ainda é assim. Eles estão divididos, eles têm diferenças entre eles. E tem uma parte dos militares que não quer saber dessa história, de se meter em política, dar golpe, acabar com a democracia, entendeu? Então, quando tem esse tipo de movimento, ele, de certa forma, contribui para atrair os militares para onde eles não devem ser atraídos, que é a cena política. O Mourão tem dado uma declaração totalmente diferente, né? Falando que vai ter eleição, etc. Mas o que eu queria destacar assim, com seriedade, não é brincadeira, é o seguinte, é o nível de contradição que existe entre os poderes e esse superdimensionamento dos militares, né? Tem 7 mil militares no governo, tem gente falando que é boquinha, né? Que os caras estão pegando boquinha para ganhar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali, mas isso aí reforça aquela ideia que os militares são o poder moderador, né? Então a gente fica com essa espada de Damocles na cabeça, né, o tempo todo, né? Todo momento a gente está sendo ameaçado. Então é isso que eu estou falando, que é um clima de guerra civil, porque não tem. Antigamente era uma coisa dada, você vai ter eleição, você vai ter a disputa, etc. E hoje você tem ameaça o tempo todo. Ô, Eustáquio, deixa eu fazer a minha ressalva, aquela observação da Luciana, né? É ótimo que se pronuncie, etc. Inclusive, foi um tirambaço que o Centrão deu nos militares, né? Mas eu tenho muita... Eu não gosto de matérias mentirosas ou que possam ser mentirosas, não sei se é o caso dessa, tem cara de invencionice. Eu não gosto disso. Eu estava falando, essa jornalista recebeu a planilha lá, o arquivo Excel, e o pessoal... Aí, quando ela fez a tal matéria lá, quando ainda era da Folha de São Paulo, as pessoas do governo reclamaram e disseram, olha, ela só abriu uma planilha, não abriu as outras duas. E se queixaram com a ombudsman da Folha. A Folha, na época, a ombudsman era uma mulher. E essa jornalista, claro que os motivos de demissão são vários, mas aquilo deve ter sido a gota d'água, na semana seguinte foi demitida da Folha, né? Então, assim, ela não tem um histórico de jornalismo correto, tá? E aí, de repente, assina uma matéria dessa. Quer dizer, para quê? Qual a finalidade? Está sendo operada pelo Centrão, está sendo operada pelo Arthur Lira, e causa esse auê aí, é uma guerra de declarações. Você menciona aí, Eustáquio, o Mourão disse que vai ter eleição. O Mourão não assegura nada. O Mourão não assegura a presença dele nas reuniões com o Bolsonaro. Imagina se ele vai assegurar uma eleição. Isso, mas... Entendeu? A opinião desses caras é irrelevante para o que vai acontecer no Brasil. Só é relevante para a mídia, para a fofocaiada de político, é relevante para o Centrão, para enfraquecer os militares. É uma disputa do mundo político, mais nada. Por cargos, diga-se de passagem. O Alberto, assim, é claro que a gente não está defendendo de modo algum o jornalismo, o mau jornalismo. Não, eu entendo. Só porque, diante da dúvida, né, e que a gente coloca, mas assim, eu ia colocar uma provocação para vocês, mas que tem um pouco a ver com isso que você estava falando, que é a situação do seguinte, os militares não estariam tendo uma certa redução, uma perda de espaço para o Centrão? Porque, pensa bem, olha, o Pazuello já saiu, né? E quem tirou o Pazuello teve forte influência do PP. Agora a entrada do Ciro Nogueira no lugar do Braga Neto. Será que o Centrão não está tendo... Bom, sem contar que eu acho que a gente não pode deixar de comentar a pérola dele dizendo que ele sempre foi PP, sempre foi Centrão, e a pérola maior, que dizer que o PP é aquilo, o lado ruim do PP foi o grupo que apoiou o Alckmin, né? Então, será que não tem uma perda aí, ou seja, dos militares perdendo espaço também não é positivo para eles? Eu vou lembrar, a propósito disso que você está falando, o seguinte, o Ricardo Barros, ele demorou um ano para aceitar o convite
para ir para a liderança do governo. Por quê? Porque o governo, no primeiro ano, estava tomado por gente como aquele chanceler, aqueles malucos dizendo que queriam invadir o Congresso, fazendo manifestação na frente do Congresso, na frente do parlamento, pedindo às instituições o tempo todo. O governo estava cheio de louco, cheio de doido, de maluco, né? E ele, quando foi convidado, falou: eu não vou entrar nesse negócio, porque como é que eu vou entrar num governo que tem gente todo dia fazendo manifestação, querendo fechar o Supremo Tribunal Federal, querendo, agredindo o Congresso Nacional? Não tem cabimento. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o PP foi entrando no governo e foi fazendo o quê? Foi expulsando do governo toda aquela base olavista que tinha dentro do governo. Não sobrou nada. Pode olhar, todo mundo que... aquela maluquice, aqueles fundamentalistas, todos foram embora. Menos sério, o governo ficou, né? Só o filho do Bolsonaro. O presidente ficou só o filho. O PP expulsou todo mundo do governo. E aí é o seguinte: qual é o próximo passo do PP? Ocupar os espaços que estão sendo ocupados pelos militares. Porque os militares não têm um voto no Congresso. Exato. Não representam nada, certo? Então é o seguinte: esses caras estão atrapalhando. E aí a tendência normal é o PP ir tirando esses caras do governo ou colocando em outro lugar e eles irem ocupando o espaço, porque afinal de contas quem tem voto no Congresso são eles. Eles é que bancam o governo. E é interessante, só rapidinho, Luciano, antes de você falar, que o Eustáquio mencionou o número aí, os milhares de militares no governo. Agora, levanta isso. Primeiro, é claro que tem mais militares do que nos governos anteriores. Segundo, ainda assim, desta quantidade que você mencionou, a grande maioria é Ministério da Defesa. Sempre foi, faz parte. Não, eu não ia dizer nada, não. Eu só ia concordar com o Rocha, que essa é a leitura que eu tenho também em relação ao PP. Agora, essa coisa aí vai ser resolvida depois da eleição de 2022, sendo um governo do PT ou um governo do campo democrático. Eu acredito que vai acontecer isso, ou nós vamos ter um governo do campo democrático a partir de 2022, e ainda vamos ter que discutir algumas coisas no Brasil, né? O parlamento vai ter que deliberar sobre algumas coisas. Por exemplo, Ministério Público vai para a pauta, vai para a vitrine, tá certo? Nós temos um acerto de contas a fazer com as condutas do Ministério Público judiciário, certo? E aí é o seguinte: no caso dos militares, nós não fizemos a lição de casa depois da retomada da democracia, que era o quê? Acabar com o serviço militar obrigatório, profissionalizar esses caras, diminuir o tamanho, racionalizar, fazer um troço menor e eficiente, né? E é o seguinte: vão para as franjas do país, vão para as bordas do país, né? Não tem que ter quartel em cidade. No centro de Curitiba tem 2, 3 quartéis. Para quê? Entendeu? Vai para as ilhas, para o litoral, para as fronteiras, e vamos cuidar das fronteiras marítimas, aéreas e terrestres, e ponto final. O Brasil não tem inimigo externo. Para que ter esse mastodonte aí, que só de pensão custa não sei quantos bi? O Eustáquio deve ter esse número. É uma loucura, caro e ineficiente. A pensão é um absurdo. Daria para resolver todo o problema de saneamento básico do Brasil, daria para bombar o SUS, né? Melhorar as estradas, tudo com a pensão dos militares e das filhas dos militares. Né? Tem muita coisa a fazer, Rocha. Eu adicionaria isso tudo que você falou. Você criar um grupo profissional muito pequeno, reduzir, né? Poucos oficiais permanentes e muita gente que vai servir por 2, 3 anos e pula fora. Acabou, serve por 2, 3 anos, pula fora. A grande maioria tem que ser assim. E esses oficiais, quando reformados, eles têm que ter uma profissão. A Bélgica faz isso, outros países fazem isso. Não adianta um cara ser reformado com 50, 60 anos e depois fica o resto da vida aposentado. Se é engenheiro, vai ter que trabalhar em engenharia. Se é médico, vai ter que clinicar, vai ter que ser médico. É assim que os países fazem. Não tem essa de ficar de papo para o ar cedo na vida, entendeu? Tudo isso tem que ser reformado. Perfeito, acho que é isso mesmo. Agora, por enquanto, nós vamos ter que ficar aguentando essa conversa de que é o poder moderador, né? Isso tem que mudar o texto da Constituição no momento oportuno, e cada macaco no seu galho. Esses caras não tem nem que
tem que ficar longe da política. Não é, mas sabe o que eu acho? Eu acho que eles falam muito mais, eles estão... É muito legal você cantar de galo, não é isso? Todo mundo achar que você tem poder, aí você fica falando e todo mundo, fulano falou, olha o poder! Eles não têm poder coisíssima nenhuma, falam, posam de poderosos, mas não tem nenhum poder. Como é que é? Come arroz e feijão e arrota camarão. O que é isso, rapaz? Eles não têm nenhum poder, eles vão para a mídia, falam uma coisa, todo mundo diz, estão influenciando, está na beira do golpe, nada. Agora, é ótimo parecer mais poderoso do que você é. É ótimo. É fantástico isso. Eu acho o seguinte... O poder que eles têm é o poder que o Pazuello fez. Foi lá, destruiu o Ministério da Saúde e nós estamos aí com 550 mil mortes. Né? Esse que é o poder que eles têm. Tá, Eustáquio, mas esse poder só é possível porque tem o presidente da República. Você não esquece um ministro, né? Eu sempre ouço lá aquelas histórias das pessoas defendendo a Dilma, eu me rio, né? O problema da Dilma foi o Joaquim Levy. Ué, mas como foi o Joaquim Levy? Se ela que nomeou e ela que demitiu. Ela deixou ele lá 1 ano lá. Como é que o problema do Bolsonaro é o Pazuello? Ele nomeou, ele demitiu. É prerrogativa do presidente da República ter os ministros. A responsabilidade é dele. Mas dele. Olha, é o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Durante a Operação Lava Jato, a gente se habituou com vazamento de informação sigilosa. Todo dia tinha vazamento de informação sigilosa na imprensa. Você levantava de manhã, estava lá, a Rede Globo, que era a amiguinha preferida da Operação Lava Jato, divulgando coisa que não podia divulgar, que era sigiloso. Aí veio a lei, o Congresso foi, legislou, deliberou e criou a lei do abuso de autoridade. E lá na lei de abuso de autoridade tem uma regra que cuida do problema do vazamento de informação. Vocês percebem que hoje a gente não tem mais essa prática de vazamento de informação. Isso por quê? Porque os procuradores, a polícia e os juízes sabem que tem uma lei que pode pegá-los, né, e pegar pesado. Então, hoje ninguém mais se arrisca a ficar vazando informação sigilosa. Né? No caso deles, é mais ou menos parecido. Nós vamos ter que criar uma lei de defesa da democracia e nessa lei nós vamos ter que criminalizar o civil que vai no quartel pedir para militar vir para a política intervir. Entendeu? Isso tem que ser criminalizado. Sabe? É uma prática horrorosa que tem na política no Brasil desde que instaurou-se a República, de ir no quartel pedir para os militares intervirem. Isso tem que ser criminalizado. O político que faz isso tem que perder mandato, tem que ser cassado, tem que ficar impedido não sei quanto tempo de participar na política. Mas é isso. A proclamação da República foi um golpe militar. Uhum. Você tem ideia? É o maior período de democracia da história do Brasil, esse que nós estamos vivendo, né? E estão aí os caras intervindo, metendo o bedelho onde não deve. E alargando as suas condições para permanecer na política, né? Porque as últimas mudanças propostas e realizadas pelo governo Bolsonaro foram justamente no sentido de incentivar a presença deles na política. Então, é o contrário do que está se colocando. Agora, isso que você falou é incrível, né? Porque é muito pouco tempo. Se a gente pensar, vamos pegar o quê? Vamos pegar o limite, a eleição indireta, 85, suponhamos. É muito pouco tempo. A gente está falando de 85, 95, ou seja, 30 e poucos anos. É muito pouco tempo de democracia, é muito recente, né? Por isso que as nossas instituições, eu acho até que elas são bastante sólidas, se você pensar quanta coisa nós fizemos em pouco tempo, né? Expansão do SUS, universalização da saúde. Assim, quando o Alberto fala que as instituições estão funcionando, e aí ele apanha feito cachorro sem dono, porque o pessoal bate muito nele por causa dessa história dele, de que as instituições estão funcionando, é o seguinte, quando você olha a partir dessa perspectiva que você está falando, Luciano, do tempo de democracia que nós temos, assim, a nossa geração tem que ficar orgulhosa, né? Porque a gente pega o país com uma ditadura e entrega com uma democracia, e ela está já a mais longeva da nossa história.
Então, quando você olha a partir dessa perspectiva, certo? Olhando para o nosso passado, realmente as instituições estão funcionando razoavelmente, né? Apesar dos pesares, tendo em vista o que a gente pode usar para comparar, que é o passado, né? Que é um passado horroroso de golpe militar, de intervenção, de interrupção da democracia, né? Na ditadura de 21 anos que perseguiu, matou, né? Exilou, fez o diabo. Então, eu acho que a partir dessa nós estamos melhor do que já estávamos no passado. Agora, precisamos melhorar. Por exemplo, a Polícia Militar. Quando a gente retomar a democracia, retomar em 2022, se for um governo progressista, vai ter que colocar na pauta a questão da Polícia Militar. Essa Polícia Militar tem que ser extinta. Extinta. Nada se aproveita nessa Polícia Militar. Ela tem que ser extinta. Né, e criar uma outra polícia. Não é possível esses tonton macute, né, capitães do mato, fazendo todo dia, tem crime de policial militar, violência, abuso, entendeu? E aí o cara é afastado, fica recebendo salário, entendeu? Passa a mão na cabeça, a corporação se protege. Rocha, mas precisou de um Bolsonaro para acordar a esquerda. A esquerda nunca deu bola para isso, tá? Em termos de política pública. Você vê que há males que vêm para bem. Né? Você estica a corda para um lado, vem o outro e diz, vamos acordar, não é possível. Meio ambiente é outra coisa. Nunca deram bola. Agora, quem sabe, diz, não dá, entendeu? Tem que banir fogo na floresta, sei lá. Tem coisas que vão aparecer. Agora, eu vou dizer o seguinte, né? O Eustáquio vai rir, etc. As instituições brasileiras estão... Ele já vai se defendendo. Ele já vai se defendendo, Eustáquio. Não estou falando de polícia, não, tá? Estou falando de instituições democráticas, né? Brasília, o que funciona lá, o funcionamento da democracia, presidencialismo de coalizão. Elas são das instituições mais sólidas do mundo. E eu vou dizer por quê. Porque elas resistiram a Dilma, que não fez política, é um fato. A pessoa pode adorar a Dilma, mas ela não fez política, ela não conversou com nenhum político, ela não recebia nem os deputados do PT, nem os senadores do PT, e a Bolsonaro, que é um cara maldoso, que é um cara completamente tosco, que não sabe nada de nada. Então, as instituições, né, que conseguem deter, né, dois estilos inteiramente diferentes de fazer política ou não fazer política, etc., mas que sobrevivem a isso, é impressionante, né? Guardada, né, as devidas proporções da comparação, nós estamos, essa é a minha visão, eu sei que tem gente que vai discordar, mas nós estamos há 10 anos sem presidente da República. O que eu estou querendo dizer com isso? Sem presidente da República que sente à mesa e converse com o sistema político e diga, vamos seguir esse caminho aqui, que esse caminho é o mais adequado para o país. Nós estamos há 10 anos com pessoas decidindo unilateralmente, que se acham poderosas e decidem, não, o caminho é esse, vamos embora. Estamos falando que é errado, não interessa. Quem está falando que é errado é que está errado, eu estou certo. Entendeu? Nós estamos há 10 anos nessa situação. É demais. E o país está resistindo. Você incluiria o Temer também nessa situação, Alberto? Também, horroroso. Né? Ele conversou com todo mundo, mas não fez nada. Tem lá todo o pessoal que quer mais eficiência na economia, vai dizer, fez lá as reformas, mas nada, não fez nada, ficou lá, Temer... completando com cargos, entendeu? Botou lá o teto de gastos para os que vinham depois. Nada. Nós estamos há 10 anos sem presidência da República, sem ninguém. Se tem alguma coisa que não está funcionando, não é nem a instituição, porque a instituição presidência impessoal funciona. Mas o presidente da República, ou a presidente da República, nós estamos há 10 anos sem alguém que diga o caminho do país é esse, vou sentar com todo mundo, ouvir e fazer um pacto e caminhar nessa direção. Nós estamos isso. Rocha, eu quero só entender. Então, assim, as instituições estão funcionando, mas o presidente não. Para você ver. Não, isso assim, eu tenho que concordar com ele, porque, de fato, você tem um presidente que é um anarquista, que é um esculhamba com tudo, mas, no entanto, as instituições estão aí, a democracia está se defendendo, né, das agressões que ela está sofrendo, né, porque tem uma democracia. Agora, eu acho que o grande atentado à democracia, na minha opinião, começa com o Temer. Né? Começa com o Temer no instante em que ele trabalha para caçar a presidência da República, como vice, trabalha para caçar a presidente da República, com a qual ele foi eleito, assume o governo e executa um programa de governo no qual ninguém votou.
Aquela porcaria que o Temer instaurou, da tal do ponte para o meio do inferno, ninguém votou naquilo. Não teve um brasileiro que deu um voto para aquela porcaria. Aí o cara vem e institui uma austeridade, que aí sim é um atentado grave à democracia, não só porque ninguém votou naquilo, mas porque a austeridade implica em você estiolar, por exemplo, o financiamento da proteção do meio ambiente, certo? Implica em você reduzir os programas sociais. Isso tudo é contra a democracia, porque é o seguinte, não existe democracia com fome e com miséria. Certo? A democracia ela é feita para a sociedade atingir níveis de bem-estar. Certo? E aí o sujeito vem e implanta uma austeridade que destrói o tecido social. Isso é um atentado gravíssimo à democracia. Rocha, tem só que tomar cuidado, que a questão é a seguinte, olha só. Durante todo o governo Lula, foi o período que o Brasil teve o maior superávit primário da história do Brasil. Então, assim, se você pegar pelo lado, o governo mais austero que teve no Brasil foi o governo Lula, porque ele manteve, quer dizer, ele fez políticas sociais, etc. e tal, mas manteve um superávit fiscal grande, manteve uma estabilidade da economia. A economia foi o período que mais cresceu nessa jovem democracia que você está falando. E da Dilma para cá, incluindo Temer e incluindo Bolsonaro, nunca se gastou tanto. Nunca o déficit foi tão grande. Né? Você pode discutir aonde está se gastando, mas, por exemplo, por causa da pandemia, principalmente, o déficit fiscal em 2020 foi o maior da história do Brasil. Né? Então, assim, uma coisa é o governo ir lá e falar que a gente vai aprovar uma emenda do teto de gasto. Outra coisa é cumprir. Não cumpriu, porque existem vários furos nesse teto, e também teve a emergência sanitária, e obrigou o governo a gastar. Então, nós estamos numa situação, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma situação terrível, porque nós não conseguimos resolver os problemas sociais, não conseguimos resolver os problemas ambientais, tá? E estamos prejudicando a própria economia, porque a economia está em déficit, está em dívida, a dívida não foi tão grande. Isso que você está falando, eu tenho compreensão disso, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, Eustáquio, um governo não pode executar um programa que não foi. Isso é absurdo. Em segundo lugar, um país como o Brasil não aguenta 3 meses de austeridade. 3 meses o Brasil não aguenta. Os caras querem fazer austeridade por 20 anos. Aí é o seguinte, essa semana saiu a notícia, não sei se você viu, certo? Que o custo com a máquina é o menor da história. Nunca se gastou tão pouco com a máquina pública, tá? Na história do Brasil. Batemos o recorde de arrecadação, batendo déficit. Por quê? Porque essa coisa da austeridade, isso é falso. O que gasta são essas desonerações que o Alberto fala o tempo todo aqui. Em vez de acabar com as desonerações, nós vamos fazer uma austeridade burra por 20 anos. Isso não vai funcionar. Nós vamos chegar daqui a 20 anos e não saímos do lugar. Rocha, mas tem o seguinte, o Temer aprovou o teto de gasto, mas não para ele. Ele aprovou o teto de gasto para começar no governo seguinte. Aí no governo seguinte, vem a pandemia. Aí você cria o orçamento de guerra, que diz o seguinte, a gente pode gastar muito, mas fora do teto. Mantém a lei do teto, mas aqui a gente pode gastar. Então, a rigor, ele não foi. E depois, Rocha, sejamos honestos, tá? O Temer fez ao contrário do que era para fazer. Mas a Dilma também fez. Toda a ideia, né, do estelionato eleitoral da época que apareceu foi isso, que ela, na campanha de 2014, prometeu uma coisa, tão logo assumiu o segundo mandato, ela fez o inverso do que ela prometeu. Né? Então, nós estamos nessa situação. Isso é a situação em geral, não tem um ou outro que tenha pisado na bola ou errado. É um somatório. Mas veja só, a Dilma também não fez austeridade fiscal. Tá? Porque uma coisa assim, é a mesma coisa disso que vocês estavam falando, o seguinte, vai o militar lá e fala que vai dar golpe, que vai ter voto impresso e tal. Na economia é a mesma coisa. O pessoal fala, não, vamos fazer austeridade fiscal, mas ninguém fez. Nem a Dilma fez, nem o Temer fez, nem o Bolsonaro fez. Mas a austeridade...
acumulando. O problema é que essa dívidas. austeridade que está aí, ela serviu para reduzir o Bolsa Família, ela serviu para reduzir o Minha Casa Minha Vida, estourar com as universidades e com a pesquisa no país, é uma loucura. Entendeu? Então, eu concordo que isso não é austeridade, porque isso é falso. Entendeu? O que eu estou dizendo é que isso é falso. Não, a impressão que a gente tem é que não tem austeridade, não tem nada, hora nenhuma, nem momento nenhum. Que, assim, tudo que vocês falam, assim, o pior não é nem o passado já é muito ruim nesse aspecto, mas o pior para mim é o futuro. O Rocha falou, senão nós vamos ficar 20 anos patinando. Nós estamos há anos patinando, há uma década patinando, sem nenhum planejamento. Da mesma maneira, estamos assim, no futuro, por que a gente não tem nenhum planejamento e quando tem não cumpre, né? Por quê? Porque fica à mercê desse humor da política, esse humor, então a avaliação está ruim. Pô, pegar no governo Bolsonaro do jeito que ele se propôs a ser. Ele se propôs a ser um governo mais neoliberal, se propôs a ser um governo que gastaria menos com a negociação política. Se conseguiria ou não, não importa. Importa o que ele se propôs. Não sobrou nada. Então, assim, era redução de ministérios, com superministério. Aí agora precisa acomodar um militar que sai e quer dar algum prestígio para ele, então cria um ministério para que ele seja colocado. Ou seja, você não tem um planejamento, não tem compromisso com nada, é tudo no acaso, na função. Eu acho que as instituições até funcionam no sentido de garantir a democracia, garantir os direitos e tudo mais, mas o caráter ocasional com que se lida uma política, uma estratégia de crescimento a longo prazo do país, qual que é o plano do Brasil para daqui 20 anos? Alguém sabe? Ninguém sabe, porque não existe. Não, 20 anos ou 20 dias que você falou? Não tem... Aqui, ó. Hoje eu estou com um bicho, com a macaca solta, que eles falam, o Rocha falou em macaco, mas eu estou com a macaca. Então, eu quero questionar duas coisas. Uma é esse negócio, essa ideia de o país é uma democracia jovem. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, porque é o seguinte, nós temos uma democracia jovem porque nós fomos muito ruins durante os 500 anos. Então, é o seguinte, durante 500 anos nós fizemos besteira, e só tem 30 e poucos anos que a gente resolveu fazer uma democracia. Bom, isso é a primeira coisa. A segunda é o seguinte, é aquilo que eu sempre falo com o Roberto, as instituições estão funcionando mal e porcamente. Esses 30 e poucos anos de democracia brasileira é o pior período da economia brasileira em mais de 100 anos. Tirando a primeira década da República, o restante da República, o pior período é os 30 anos de democracia. O Brasil, ele crescia mais do que a média mundial, de 1900 até 1980. De 1985 para cá, possivelmente, de 1980 para cá, um pouquinho antes, final da ditadura, o Brasil passou a crescer menos do que o resto do mundo. Então, nós deixamos de ser emergente para virar um país submergente. Né? E nós estamos com 1000 problemas sociais, com uma dívida social que não se resolve e uma dívida ambiental que só aumenta. Né? A gente precisa falar aí, a Amazônia está batendo todos os recordes de queimada, de destruição da floresta, o Pantanal vai da mesma forma. Né? O mundo, todo mundo está acompanhando aí, enchente na Europa, como nunca se viu na vida, enchente na China, agora, como nunca se viu na vida, calor, a fumaça dos incêndios da Califórnia chegar em Nova York. Você não consegue respirar em Nova York pelas queimadas da Califórnia. Né? Então, assim, e o Brasil é o vilão dessa questão ambiental. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, esses 30 anos de democracia, a gente não pode ficar vangloriando o que a gente tem, não. A gente tem de lamentar por que não teve antes. Né? E esses 30 anos de democracia, eles estão muito ruins, eles funcionam mal e porcamente. Essa democracia desse jeito, ela não está entregando aquilo que ela prometeu. Não entrega o que está na Constituição. Então, isso que eu quero dizer é o seguinte... Então, muda a Constituição.
aí ela funciona. Você entendeu? Eu sempre digo isso. Olha, você quer que ela funcione, Eustáquio? Muda a Constituição. Não. A Constituição americana, nenhum americano vai dizer que lá não está entregando. Porque, porra, tem 9 artigos, né? Constituição britânica, então nem se fala, nem escrita tá. Nem escrita tá. Então você pega e diz o seguinte, qual foi o problema? Isso é sério o que eu estou falando, não é brincadeira, hein? Qual foi o problema de você escrever uma Constituição longa e detalhada? É que não dá para cumprir, porra. Claro que não dá para cumprir uma Constituição longa e detalhada. Não, mas... Nunca será cumprida. Reduz a Constituição, faz 10 artigos. Você vai cumprir ela todo dia. Não tem como. Concordo, mas estou dizendo assim, não está cumprindo os princípios básicos, né? Que os princípios básicos de cidadania, de direitos e tal, a gente não está entregando. Isso tem tudo a ver com democracia. Agora, você está falando de crescimento aí, desse período de crescimento antes dos anos 80. Agora, você vai procurar os índices sociais desse período, desse crescimento que você está falando, é um crescimento que produziu desigualdade social, analfabetismo, miséria e o diabo. O Brasil era uma droga, pior do que hoje. E uma outra coisa, Eustáquio, também tem que pensar o seguinte, o aspecto cultural também, porque a gente é meio institucionalista, valoriza muito a importância das instituições e tudo mais, mas a gente não deve se esquecer também do componente cultural, né? Por exemplo, essa questão do meio ambiente, a gente passou décadas e décadas dizendo que meio ambiente atrapalhava o desenvolvimento, que era preciso entrar Brasil afora, cortando árvore, plantando, porque era preciso ocupar e era preciso desenvolver. Esse pessoal que cresceu com essa mentalidade é o mesmo pessoal que hoje continua querendo abrir. Então, assim, mudou a regra, mas as pessoas elas cresceram com aquele discurso, cresceram imersas naquela realidade. Então, assim, é preciso mudar a mentalidade também, porque, assim, se você vai para conversar com as pessoas, vamos pegar nessa situação agora que a gente está na pandemia, vai num lugar que a soja, que planta soja, e vê se tem crise econômica lá agora, se as pessoas estão passando por desemprego, e vai para um lugar extrativista, que vive do comércio, da prefeitura, e vê como é que esse pessoal está morrendo a língua sem dinheiro. Então, é muito difícil, assim, você mudar as coisas muito, muito de cima para baixo. Agora, em específico, sobre o meio ambiente, que é o que a gente está falando desse aspecto cultural e tudo mais, eu acho que mudar o presidente já mudaria bastante a chave de muita coisa que está aí, porque tem muita lógica de que vamos aproveitar a ocasião para passar a boiada, já que agora a fiscalização foi mais relaxada e tudo mais. Então, dá para atenuar bastante, mas a gente ainda sofre com uma cultura que vem de um aspecto não democrático. Né? E você está falando, tocou num ponto, né, do meio ambiente, mas você pode levar isso para as outras áreas. Essa conversa de que a Constituição é longa, é muito grande, tinha que ser mais enxuta, isso aí a gente começou a ouvir desde no primeiro dia depois que ela foi promulgada. Certo? Já tinha gente dizendo que não vai cumprir, porque é muito longa e tal. Agora, por que a Constituição acabou sendo como ela é? Certo? Porque ninguém confia em ninguém. A gente sabe que se a gente liberar, os caras vão acabar com a floresta amazônica. Certo? Não, a gente sabe que se a gente liberar, o regime escravocrata volta, os caras vão pagar salário de fome para o trabalhador, vão acabar com o sindicato. Ninguém confia em ninguém. Foi um pacto em que as pessoas tiveram que escrever as coisas porque ninguém confia em ninguém. Veja só, não estou defendendo reduzir a Constituição, não. Eu só estou mostrando o outro lado da moeda. Você quer cumprir, faz uma coisa enxuta, que as pessoas estão utilizando como régua se a Constituição é cumprida ou não. Eu tô só chamando a atenção que isso é bobagem, é só mudar a Constituição. Não, sim, é só isso. Eu compreendi. Agora, você o exemplo inglês e o exemplo americano nunca vai ser aplicado no Brasil, porque se a gente tiver uma Constituição como a inglesa e a americana no Brasil, meu amigo, vai virar terra de ninguém. Porque agora, aqui é o seguinte, é o meu pirão primeiro e dane-se o resto. Entendeu? Eu quero fazer uma ponderação de uma coisa que o Eustáquio falou, que não está entregando. Não é verdade também, tá, Eustáquio? Primeiro, nós tínhamos um grande problema antes da eleição presidencial. Agora você vai criar um problema com o Eustáquio. Não. Nós tínhamos um grande problema antes da volta das eleições presidenciais regulares, tá? Não é a primeira eleição, regulares. Inflação altíssima. Isso foi contido. Hoje, o presidente que não cuida da inflação, ele sofre na avaliação dele popular. Então, resolvemos um problema graças à democracia, graças à eleição presidencial. Eu peguei os dados, tá? Tem no IPEA isso.
Constituição de 88, não havíamos universalizado o ensino fundamental. Foi escrito na Constituição que era obrigatório. Universalizamos lá por 96, uma coisa assim, leva um tempo. Né? SUS foi criado na Constituição de 88, com democracia, aumentou o gasto per capita em saúde no Brasil. Então o Brasil vem atacando, graças à democracia, os problemas. Atacou o problema da inflação, atacou o problema da educação, atacou o problema da saúde, atacou o problema de apoio aos pobres que nunca tiveram, estavam jogados à sua própria sorte, nunca tiveram nenhuma política de redistribuição de renda. Então, tudo isso a gente deve à democracia. Então, é importante que a gente reconheça todos esses avanços, que eu digo. O lado bom de ser otimista é que você diz o seguinte: eu vou continuar lutando, porque a minha luta já deu resultado, avançou tudo isso. Se eu continuar lutando, eu continuarei avançando. E o lado ruim de ser pessimista é dizendo: nada foi atendido, então não vou lutar, eu vou cuidar da minha vida, porque não adianta se mexer, porque as coisas não melhoraram. E eu venho mostrando para você, os grandes temas do Brasil vêm melhorando. Agora, segurança pública. Quem no Brasil já se debruçou seriamente sobre a segurança pública? Ninguém. Quem sabe agora, com essa loucura de Bolsonaro, que levou isso a um extremo, agora não diz, pô, a gente tem que acordar, a gente tem que fazer alguma coisa, não é possível. A elite agora brasileira... você chamou para briga. A elite brasileira chamou nunca deu bola para a segurança pública. Ele chamou todo mundo de uma vez só. Mas é simples, Alberto. O que eu falo que ele não está entregando é aquilo que prometeu. Está entregando menos. Muito menos do que precisava entregar. Mas todo o país é assim, ô Eustáquio. Você promete mais do que entrega. Você acha que o Obama não prometeu mais que entregou? E foi reeleito. Você acha que lá, na Alemanha, lá, a Merkel não promete mais do que entrega? É assim que tem um aspecto teatral na política. Mas o fato é que eu acho que isso é importante. Também a política de bem-estar social também veio enquanto política pública, veio com a Constituição. Antes que a gente tinha era dádiva, né? Era instituições filantrópicas, mas não era uma política. E isso agora está me ocorrendo uma coisa também, que é o seguinte, que isso é mais um fenômeno dessa coisa da falta de cultura. Se você tem outro dia, a gente fazendo um trabalho sobre o Bolsa Família, outro dia não, já tem bastante tempo a respeito disso, um dos principais problemas era a questão do gerenciamento e do atendimento da população. Por quê? Porque ainda lá na ponta você tinha pessoas que atendiam os pobres de maneira absolutamente desrespeitosa, porque até quem atendia lá na ponta tinha dificuldade de entender daquilo como um direito. Então, ou seja, a dádiva como um direito, também ela só começa a acontecer depois da Constituição de 88. Então, assim, a gente tem vários avanços, assim, que a gente tem que ver. É porque muita gente, imagina entrar esse país inteiro num sistema único de saúde, podia estar melhor? Podia estar melhor, ninguém está dizendo que não podia estar melhor. Mas que avançou, se a gente olhar para a questão do bem-estar social e das políticas públicas, avançou bastante coisa. Assim, Eustáquio, o Brasil tem uma escolaridade baixíssima. Foi um país formado por um rei lá que desembarcou no Brasil fugido de Napoleão. Trouxe um monte de gente para cá, escravos, submeteram às maiores barbaridades. Estamos muito bem se a gente considerar toda essa história. Nosso ponto de partida é muito atrasado. Agora, a questão da segurança pública, eu acho que é uma das principais agendas para frente. É claro que eu acho que primeiro é economia e desenvolvimento, a gente sai da pandemia muito enfraquecido, né, e precisa dar um rumo. Agora, a questão da segurança pública é uma questão que precisa ser desenvolvida. Tem essa perspectiva de achar que isso é uma agenda de direita, que é uma agenda que atrapalha as pessoas mais pobres. Não, se ela atrapalha o desenvolvimento, ela atrapalha todo mundo. Se nos espaços mais pobres as pessoas ficam mais vulneráveis, atrapalha eles primeiro. Então, assim, acho que tem que criar uma política de segurança que envolva o aparato todo, bem-estar social, inteligência, controle. A gente estava falando aí há pouco sobre a função do Exército, controlar as fronteiras, controlar a droga, controlar armamento, antes que chegue nas comunidades. Ou seja, tem muita coisa que precisa ser feita, mas é preciso, voltamos a falar, precisa de um plano de segurança, né, para que seja feito e não seja essa coisa, quem vai ocupar, agora eu quero saber quem vai ocupar, quem vai ser a Polícia Federal que vai entrar, que vai controlar os portos de acordo com o acaso do presidente ou de acordo Luciana, com os
tem que ter repressão a bandidão, repressão mesmo, a chefe de quadrilha de tráfico, de favela, miliciano. Sabe o que tinha que fazer? Aprovar prisão perpétua, acabar com essa hipocrisia no Brasil. Está lá o Sérgio Cabral, 300 anos de prisão. Por que não tem logo prisão perpétua? Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem. Pega o seguinte, pegou Toninho, como é que era aquele, o Toninho turco, sei lá, foi morto, né? Pegou ele vivo, prisão perpétua nele, é bandidão, não tem conversa. Isso é um tipo de crime. Agora, outros crimes, outro tratamento. Tá vendo aí, Eustáquio? Tá vendo aí? O que você foi provocar? Até prisão perpétua ele já trouxe aqui para... O cara matou um monte de gente. Daqui a pouco ele vai propor a pena de morte. É o que eu pensei também. Eu falei assim, eu fiquei quieto assim, falei assim, o próximo é pena de morte. A população ia aplaudir prisão perpétua para esses bandidões. E aplaudir. A questão da segurança tem que vir. Quem está falando isso é o otimista, hein? Você viu aí? Eu acho que a questão da segurança tem que vir, porque ela hoje atenta contra a democracia de maneira muito séria. Né? Não tem cabimento você imaginar que há lugares onde o serviço público e o serviço privado não entra porque tem um bandido controlando. Isso aí nada fere mais a democracia do que isso. Isso aí tem que ser um negócio que tem que ser enfrentado com urgência por um governo democrático que vir aí. Olha, vou te dizer, Rocha, os primeiros bandidos que fazem isso, que forem presos e condenados à prisão perpétua, todos os demais vão desistir. Vai ter um exemplo brutal. Vamos supor que você entre lá em Rio das Pedras, pegue os chefes, julgue e condene todos eles à prisão perpétua. Todos vão ficar morrendo de medo no Brasil inteiro. Vai dizer, vai chegar a minha vez, eu vou pular fora disso aqui. Porra, tem que ter um negócio exemplar, não pode ser coisa de frouxão, entendeu? Porra, o cara... Não, é verdade. Porra, o código nosso lá qual é? A pena máxima 30 anos e bom comportamento libera com 10. Porra, não dá, e o cara volta à bandidagem. Ele volta à bandidagem, a gente sabe que funciona assim. Ele não teve outra carreira na vida. Roberto, assim, se o sujeito cumprir 10 anos em regime fechado no Brasil, quando ele sair de lá, ele não serve mais para nada. Ô, Rocha, por que você vai liberar um cara desse se ele comandou não sei quantos assassinatos? Não estou dizendo que tem que liberar, eu estou dizendo o seguinte, o sistema prisional brasileiro, se o sujeito ficar 10 anos nele, quando ele sair, esquece. O sujeito sai acabado, não consegue resistir. E esse é outro tema que tem que também saber, ou seja, como é que é o sistema prisional, que também a política de segurança tem que envolver, obviamente, tem que envolver isso também, né? Ou seja, tem que quais são as condições para que a pessoa possa viver dentro desse ambiente, né? Porque a situação... Ali, ele está falando dos bandidões, os bandidões hoje no Brasil, eles são presos nesses presídios de segurança máxima. Esses presídios de segurança máxima que nós temos no Brasil são presídios do nível dos presídios da Alemanha, da França, da Dinamarca. São presídios muito bons, muito bons. Em qualquer aspecto que você imaginar, são muito bons, né? Eles vão para lá e eles, inclusive, não querem ir para lá, porque lá o bicho pega, não tem hipótese dele ficar... Agora há pouco descobriram que tinha um carcereiro aí, aqui no Paraná, que era o Pombo, né? E pegaram o cara. Certo? Porque não funciona, pode por algum tempo acontecer alguma negligência, alguém se corromper, mas no geral esses presídios eles funcionam muito bem. Presídio federal, por quê? Porque nós delegamos a questão da segurança pública para os estados, certo? E aí você acaba tendo que cada estado tem uma realidade diferente, tem estado que não está nem aí que se dane, né? O preso não tem o que comer, né? E tem estado, aqui no Paraná tem bons presídios, tem estado que investe. Eu acho que a gente tinha que discutir um pouco mais a questão da federação na área de segurança pública. Você não pode ter uma polícia. Com o tempo, a gente acabou inventando a polícia municipal. Eu acho um horror isso. Eu fui contra. Você, por exemplo, dar arma para policial municipal. Isso é um absurdo completo. Aí a gente está querendo desmilitarizar o país e você bota uma desgraça numa polícia municipal fardada com arma para ser tão violenta quanto a polícia militar. Absurdo. Que é o que está acontecendo, não tem polícia municipal. Então, nós temos que acabar com a polícia municipal, estadual, federal. Temos que fazer uma polícia nacional
entendeu? Uniforme, com um salário igual para todo mundo no país inteiro, né? Porque senão cada um fica fazendo o que quer com essa história de federação e tem lugar. E os milicianos tomam conta com essa brincadeira. Agora, olha aqui. Eu nunca defendi a prisão perpétua, não. Foi a primeira vez aqui, eu tive essa ideia aqui. Eu não sei se vou continuar defendendo. Não, mas é isso, é para provocar o debate. Tem que provocar o debate, porra. Vocês ficam aí com frouxidão. Ainda bem que a autocrítica dele foi feita antes do fim do programa. É imediata. Ó, Eustáquio, você consegue inspirar os piores instintos do Alberto Almeida. Ó, mas é o seguinte, cara, tem que levantar para o debate. Não adianta. Você tem que ser duramente, fortemente repressivo com relação a esses bandidões. São pessoas que dominam as áreas pobres, impõem regras deles, mandam matar as pessoas. Esses caras não têm que ter nenhuma comiseração com essas figuras. Nenhuma. Vamos para caminhar para o final do programa, vou provocar o Alberto com outra coisa que eu sei que ele vai cair na armadilha. O que você acha, Alberto, desses voos dos milionários aí no espaço? Eu acho uma grande peça de marketing dos Estados Unidos. Os americanos são muito inteligentes. Tem uma corrida espacial que inclui aquela estação lá orbital, né, que a China está fazendo a dela. Quem vai primeiro botar seres humanos em Marte, e agora essa coisa de turismo espacial. Então eles estão correndo, está tendo uma disputa. E os americanos são muito espertalhões, são muito inteligentes. Eles com essa coisa da Amazon, eles perderam lá para o inglês, né? Que o inglês conseguiu viajar uma semana antes. Mas aí o que eles fizeram? Viajaram mais alto. O inglês foi a 70, né? Não foi a 70 aqui, né? Como é que é? 70 quilômetros, ou foram a 100 quilômetros. Né? Então, e agora eles têm que botar mais uns 2 ou 3. A China vai tentar fazer o mesmo, entendeu? Então eu estou vendo contextualizado nisso. E mostrando também como é que os Estados Unidos, diferentemente de nós aqui brasileiros, como é que o governo age junto com as empresas. É a Amazon junto com o governo. Ali tem muito dinheiro do governo para acontecer. Então as pessoas estão dizendo, não, o setor privado, é tudo. Lá eles não têm vergonha disso. Alberto, é uma combinação de setor público com setor privado. Alberto, se dependesse do setor privado, o homem não tinha saído da órbita, até hoje. Né? O investimento na corrida espacial, ele é todo estatal. Não tem dinheiro privado. É todo estatal. Né? E se os Estados Unidos ficar dependendo disso, dessa iniciativa privada, ele vai perder a briga com a China já. A China vai, porque a China está montando uma estação espacial só dela. Só dela. Ô Rocha, mas tem o seguinte, hein? Eu compro na Amazon, então eu fiquei muito feliz que o Jeff Bezos tenha agradecido aos clientes dele pela viagem dele. Eu ajudei ele a viajar. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque é o seguinte, eu acho, o Jeff Bezos, ele falou o seguinte, que nós vamos pôr 1 trilhão de pessoas para ocupar o universo, né? E ele está vendendo essa ideia. Mas, assim, pegando aquilo que a Luciana falou, que o pessoal antigamente falava que o meio ambiente atrapalhava o desenvolvimento, o que esses milionários estão fazendo é isso. Nós estamos no meio de um aquecimento global catastrófico. A Agência Internacional de Energia acabou de dizer que 2023 vai bater todos os recordes de emissão de gás de efeito estufa, e esses milionários brincando de ir para a órbita, porque eles não estão indo no espaço, não. Eles estão indo mais alto um pouquinho do que o outro, para fazer marketing, igual você falou, para fazer marketing, etc., e prejudicando o meio ambiente, de vez de estar investindo em tantos problemas que a gente tem na Terra. Agora, Eustáquio, eu já disse aqui no nosso programa que eu acho que só vão atacar o aquecimento global, e estão atacando, né, agora, né? Quando não puder esquiar nos Alpes suíços, né, que é o grande símbolo, né, que a elite europeia vai para os Alpes, lá, Davos, aquela coisa toda, vai esquiar lá no inverno. Isso já está acontecendo, e agora tem essas enchentes na Alemanha. Aquelas imagens da Alemanha,
Nós conhecemos muito bem Minas Gerais. Todo verão a gente vê exatamente o que está acontecendo na Alemanha. Exatamente, chuva de verão lá. Eu acho que pela primeira vez, eu nunca tinha visto aquelas cenas. Na China também, você viu na China? No Vi metrô, na China. Só que a China é um país que tem 1,4 bilhão, mas não morre ninguém de nada, né? Lá Agora, tem na gente, China... morre 2 pessoas. Lá tem coronavírus, morre 1 pessoa. É impressionante. A China... Agora, na China sempre aconteceu aquilo ali. Agora, na Alemanha, na Áustria e na Holanda, a inundação sempre teve. Mas esse episódio que aconteceu na Alemanha é uma loucura, porque você vê as imagens, é chocante. Quem já foi na Alemanha e circulou pela Alemanha, sabe que aqueles povoados estão ali há 3.000 anos, 2.000 anos, entendeu? E, de repente, vem uma enxurrada e acaba com tudo. Que coisa que nunca aconteceu. Então, esse troço é chocante. Eu acho que isso vai recrudescer muito a posição dos países europeus em relação à questão do meio ambiente. Sim. Pessoal, estamos chegando ao final, hein, Eustáquio? Queremos o seu fechamento, como é que eu diria, apoteótico pessimista. Não, apoteótico pessimista é de matar, hein? O Brasil, então, eu vou fazer uma bola. O Brasil não vai ganhar mais medalhas em Tóquio do que no Rio. Bom, esse é meu diagnóstico. Eu não sei, eu não vou fazer nenhum, não. Eu estou aqui na minha, eu só provoquei o Eustáquio, ele caiu na provocação. Luciana, fecha aí, Luciana, por favor. Eu estou falando que eu acho, só isso. E eu acho que faz sentido com a perspectiva dele, né? Eu também não estou acompanhando, não estou sabendo como é que o Brasil está em termos de preparo para as Olimpíadas, mas intuitivamente, bem intuitivamente, sem nenhum conhecimento, eu diria que quando, em geral, tem mais investimento, tende a ter mais resultados, né? Eu acho que está tendo menos investimentos, talvez o resultado não seja tão positivo. A ver como é que estão os outros países também estão investindo, que aí eu também não sei. Mas é isso. E no mais, só para falar, Eustáquio, eu já estou de acordo com você. Primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi essa corrida espacial, ainda mais aquela briga de 10 metros acima, 10 metros abaixo, naquele patamar lá de altura, eu pensei com tanto problema no mundo, né, e essa discussão desse momento, mas faz parte. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente.